Olá, amigos do Saldo Extra. Prazer mais uma vez para nós estar com vocês e aqui começarmos mais uma jornada, trazendo sempre dicas, informações e notícias boas para a saúde financeira do seu bolso e da sua família. O tema: férias escolares. Como ter férias escolares com economia e aproveitar estes momentos para aprender um pouco mais sobre finanças. Como planejar bem as férias? Talvez você esteja pensando assim, mas as férias já começaram, já estamos aqui com as crianças, o que fazer agora? Nós vamos trazer algumas dicas, alguns conselhos e orientações que podem fazer muito bem para você e para a sua família. Portanto, fiquem ligados, mesmo para aqueles que não são pais, que não têm mais as crianças em casa, temos aqui algumas coisas interessantes para que você aprenda e possa passar para os seus amigos também. O nosso convite para que você se inscreva no nosso canal no YouTube e lá você pode acompanhar os nossos conteúdos e vai encontrar coisa nova para você também. E claro, acesse o nosso site novotempo.com/saldoextra, nos siga nas redes sociais, nos endereços que estão aí em sua tela. E quando você acessar o nosso site, quando você ver a capa desta revista, se é que você ainda não sabe, esta revista foi especialmente preparada para você. Saldo Mais, uma revista que fala de finanças, fala de como nós podemos administrar o nosso orçamento, como fazer um planejamento e tudo à luz da palavra de Deus. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, é um estudo bíblico sobre dinheiro, mas que possui conselhos práticos para a sua vida financeira. Portanto, acesse lá o nosso site, quando você encontrar essa revista, clique nela, na imagem da revista, vai aparecer um cadastro, você vai colocar os seus dados e nós vamos enviar gratuitamente para a sua casa. Ou você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. No horário comercial, nós vamos então receber a sua ligação, fazer o seu cadastro aqui com a nossa equipe e vamos enviar a revista Saldo Mais gratuitamente para a sua casa. Pois bem, vamos ao nosso tema de hoje. Vamos falar sobre férias escolares. E aí, as crianças já estão em casa? O que podemos fazer com elas? Eu ainda quero sair, quero fazer uma viagem, pretendo fazer algo diferente. Vamos estudar um pouco este assunto e ver como nós podemos ter as nossas férias escolares com os filhos com economia. Nós estamos exatamente começando o mês de julho. Para muitos pode não significar nada, mais um mês do ano, mas para os pais, para os professores e principalmente para os estudantes, as crianças, temos aí as tão esperadas férias escolares. Fala-se muito em viagens e diversão e para muitos é sinônimo desta época do ano, mesmo se tratando de férias de inverno, porque é a preferência de muitos dos pequeninos sair de casa e passear. Muitos pais aproveitam sim este momento para tirar suas férias trabalhistas e acompanhar os filhos nessa época também. Aproveitar os dias de descanso para viajar com a família e conhecer outros lugares é realmente, quem sabe, uma das primeiras opções para aqueles que pensam em passar as férias com os filhos. Mas, diante da crise econômica que está em nosso país, como nós podemos curtir as férias escolares com economia? A nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas estão planejando para essa época do ano. Vamos conferir. Quanto tempo de antecedência você costuma planejar suas férias? Eu planejo bastante tempo, uns 6 meses. Uns 3 meses, 4 meses, a gente já programa já. A gente tem que programar antes, né? Porque o financeiro, né? Tem que estar arrumando tudo antes para a gente conseguir tirar umas férias legal. Pelo menos uns 3, 4 meses de antecedência para a gente poder ir organizando as contas antes de sair de férias mesmo. Com quanto tempo você costuma organizar suas férias? Geralmente 6 meses. Eu vou guardando. Toda semana eu tiro tudo que tem que pagar e o que eu tenho para guardar. Daí eu vou guardando, quando chega no final do ano, eu tiro as minhas férias sossegadas. Existe uma reserva financeira para esse momento? Eu acho que tudo tem que fazer uma reserva financeira. Se você
não se programar hoje na situação que a gente está, se você gastar aqui lá na frente vai fazer falta. Sim, nós estamos agora trabalhando em cima disso. É difícil, mas sem reserva não dá, porque você acaba gastando mais. Não, hoje não tem reserva financeira para isso. Hoje está difícil a situação. Não existe, a gente vai fazer ao longo do período, né? É bom, né? Às vezes a gente não consegue, tem mês que é um pouquinho mais apertado, mas quando dá, a gente tenta reservar um dinheirinho sim pra gente conseguir dar um passeio legal. E quando você não costuma viajar, você fica em casa, você costuma fazer alguma coisa diferente para esse momento, com esse dinheiro que você reservou? Não, fica lá, fica guardadinho. Então você tem uma reserva financeira especialmente para as férias? Tem que ter, né? Senão a gente vai estar trocando figurinha, né? Não vai estar fazendo nada, né? Quando dá, sim, porque a gente tem que ver de acordo com como que tá a nossa finança, né? Porque senão não dá. Ir ao shopping, né? Fazer alguma coisa em família, um programa em família, mas tudo de acordo com as nossas possibilidades. Você tem filhos? Tenho um filho de 12 anos. E nas férias escolares, quando vocês não viajam, qual que é o programa da família? Quando a gente não viaja, a gente vai ao parque municipal, a gente faz, quando dá também, a gente vai à pizzaria, lanchonete. Ah, sim, vai em Caraguá, em Campos do Jordão, faz uma visita de um dia, alguma coisa, mas tem que fazer. Volta. Mas ficar em casa assim o mês todo, não. E quando não dá para viajar, o que você faz quando fica com a criançada em casa? Eu trago aqui no shopping para ir no cinema, né, ou no parque. A gente inventa alguma coisa, dá em casa tinta para pintar, fora de casa, para não sujar. Sempre tem uma atividade aí. Opa, bastante. Elas gostam muito de fazer cabaninha dentro de casa, essas coisas. Então a gente tenta brincar bastante nesse ritmo para poder fazer uma diversão diferente. Ainda mais que esse tempo de frio, com chuva. Às vezes é melhor ficar dentro de casa mesmo, né? Faz uma pipoquinha, alguma coisa assim. Acaba economizando, né? Ah, bastante, com certeza. A verdade é que precisamos realmente fazer um bom planejamento se nós queremos ter boas e econômicas férias escolares. E esse planejamento começa antes de sair de casa, bem antes de reservar um hotel ou comprar uma passagem. Para se planejar bem, é preciso ter um orçamento familiar que forneça a real situação financeira da família. Férias e entretenimento mexem com as emoções e os sonhos. Portanto, é preciso parar e pensar racionalmente antes de qualquer passo. Antes de colocar o pé na estrada, pergunte a si mesmo: quanto posso gastar nessas férias? Não faça contas de cabeça. Tenha uma planilha em mãos, um papel, uma caneta e anote. A viagem precisa ter um roteiro, desde a preparação até o retorno para casa. Até gastos com roupas e remédios precisam ser lançados, afinal, as viagens são facilmente atingidas por imprevistos. Outra dica é procurar por roteiros que ofereçam promoções. Muitos sites disponibilizam comparação de passagens aéreas, diárias de hotéis e passeios turísticos. E não escolha com pressa. Fale com pessoas que já conhecem o lugar. Veja os comentários e avaliações na internet e redes sociais dos lugares onde você pretende ir. E pense bem, às vezes, abrir mão de um sonho agora por uma boa segunda opção pode ser a saída para economizar e curtir bastante. Atividades ao ar livre é uma alternativa e faz muito bem à saúde. Visitar parques, museus, praças, escolhas assim podem facilitar na hora de economizar e trarão com certeza muitos benefícios. Não dá para fazer de tudo. Escolha se divertir ou comprar. Querer tudo ao mesmo tempo é o mau sinal financeiro. Opte, por exemplo, por comer em um restaurante mais barato ou apenas fazer um lanche sempre que possível. Em alguns casos, por que não comer em casa? Para quem está em viagem, alterne sempre a escolha dos locais mais caros, também com os locais mais baratos. Se você não vai viajar ou está com um orçamento limitado ou endividado, evitar shoppings é questão de sobrevivência. A melhor opção é fazer atividades que não envolvam vitrines, lojas, painéis luminosos
e praças de compras. Isto vale para a internet também. Como dizem por aí, o que o olho não vê, o bolso não sente. Agora, para você que não pretende viajar por falta de dinheiro, atenção, porque as férias em casa pode não ser sinal de economia, é isso mesmo. A regra básica é sempre gastar dentro da capacidade do orçamento. Todo gasto deve ser rigorosamente anotado. Viajando ou não, os custos nas férias costumam ser mais altos, por isso, o alerta é sempre se lembrar que as despesas fixas mensais continuam, como a água, a luz, o telefone, a conta da internet, a alimentação, o transporte. E após avaliar a situação real das finanças, inclua no orçamento o quanto pretende e pode gastar no período das férias. Aproveite para colocar em prática a chamada educação financeira com as crianças. Converse com seu filho sobre o valor disponível a ser gasto durante o mês e, junto com ele, organize os passeios, definindo as prioridades. Uma outra forma de ensinar economia às crianças é através do lúdico. Essa é a linguagem delas. E por que não aproveitar as férias e entrar literalmente na brincadeira com eles? Existem diversos jogos em lojas especializadas e até gratuitos na internet que podem aumentar o gosto de suas crianças pelo funcionamento do mercado, da economia e até mesmo da Bolsa de Valores. Certamente, um dos jogos de finanças mais famoso é o conhecido Banco Imobiliário. Atualmente, possui até mesmo versões com cartões de crédito. Alguns especialistas, porém, pedem cuidado, pois essa versão pode incentivar o uso precoce dos cartões e, se a criança não for bem educada, em vez de ensiná-la a poupar, pode incentivar o consumo. Talvez a maior lição desse jogo é que o jogador que perde tudo, ele sai da partida, e aquele que possui mais imóveis, ele vai fazendo mais dinheiro. Lições que podem ser ensinadas às crianças jogando. O jogo da vida é uma outra dica bem interessante. Esse depende um pouco de sorte e das casas que o chamado peão, uma peça do jogo, vai caindo, mas ensina que a profissão, o número de filhos, a formação escolar e outros fatores que na vida real são escolhas, podem influenciar grandemente nos resultados no longo prazo. A versão atual do jogo da vida permite fazer operações no cartão de crédito e débito e o cálculo do juro das dívidas é feito automaticamente. Vamos Poupar é um jogo do Banco do Brasil que, além de ensinar a poupar, traz a inusitada ideia de misturar finanças com futebol. Imagine a atração para as crianças, mas é a realidade. Uma das vantagens deste jogo é que a criança, ou melhor, é que ensina o jogador a fazer cálculos rapidamente, além de ensinar termos financeiros em uma espécie de questionário contra o relógio. E já que estamos falando de jogos de tabuleiro, uma última dica é o jogo da bolsa. Este familiariza a criança com as flutuações da renda variável. Embora se pautar por notícias não seja ideal, o preço das ações flutua de acordo com elas. O ponto alto é a possibilidade de ganhar dinheiro com aluguel de ações e, em cenário de queda, com a venda, coisa que nem mesmo muitos adultos costumam saber. Vejam, são apenas dicas que estão contidas nestes jogos que nós podemos aproveitar o período das férias, brincar com as crianças e ensinar a elas este conceito ou essas lições tão importantes de educação financeira. E 9, seja criativo e ainda assim mantenha as contas em dia nessa época do ano. Combine com outros pais de organizar um piquenique no parque ou praça perto de sua casa. Cada criança leva o seu lanche, o seu brinquedo e se diverte em um local diferente. É uma ideia bem barata e que fortalece a amizade e a interação infantil. Estudos apontam que, fora da rotina escolar, as crianças e adolescentes consomem mais comida e serviços, o que compromete até 12% mais do que o normal do orçamento doméstico da família. Outra iniciativa interessante é arrumar o armário de brinquedos e levar o que não se usa mais para uma instituição carente. É isso mesmo.
uma dica que desenvolve o lado social das crianças. Estar em contato com outra realidade social vai trazer bons resultados de economia e de valorização daquilo que as nossas crianças têm em casa. Quem sabe também não é a hora de fazer alguns brinquedos com sucata, produtos recicláveis e assim ensinar os pequenos a cuidar do meio ambiente. Ensine seu filho a andar de bicicleta ou patins, atividades fora de casa. Esse contato com o seu filho, esse contato pessoal é muito importante para o desenvolvimento dele. O tempo investido na infância é de grande valor na vida de uma criança. Será inesquecível para ela. E esse contato com os pais, esse convívio amigo, familiar, brincando, se divertindo, vai fazer com que a criança valorize mais a família e tenha cada vez mais o desejo de estar ao lado dela. E por que não promover uma caça ao tesouro em casa com os filhos? É isso mesmo, é aquela brincadeira de espalhar pistas dentro de casa e deixar que a criança explore os cômodos para encontrar o tesouro lá na última pista. Você pode, por exemplo, ensinar a criança a apagar as luzes quando sair de cada cômodo, entre outras interessantes atividades que podem ser desenvolvidas dentro de casa. Por que não deixar o seu filho ajudar na cozinha, separando alguns ingredientes para fazer um bolo? Por que também não levar o seu filho ao supermercado com tempo, mas com uma visão mais ampla do que somente fazer as compras rotineiras e mostrar ao seu filho quanto custa cada ingrediente? Aos poucos eles vão aprendendo a dar valor e, claro, a evitar o desperdício daquilo que se compra no mercado. Ensine o seu filho a praticar um esporte em equipe ou ao ar livre. A vida de uma criança não pode se resumir apenas a computadores, a televisão ou os chamados videogames. Incentive a prática do exercício e a interação com outras crianças. Aproveite esse período de férias para dar início a novos hábitos na vida de seus filhos. Em muitas cidades, nessa época do ano, a prefeitura oferece programações culturais gratuitas, como o zoológico, o planetário, exposições, apresentações, entre tantas outras atrações. Fique ligado nessa agenda que chamamos de agenda cultural, que costuma ser gratuita, e leve a família toda para se divertir num dia especial. Com certeza, adultos e crianças vão gostar bastante. Essa interatividade será muito construtiva. E por fim, porém, talvez algo de maior importância dentro de todas essas dicas, incentive o seu filho a ler, a crescer, a fazer coisas interessantes que sejam construtivas também para acrescentar o seu conhecimento, livros de histórias. E por que não dizer, e por que não dedicar tempo a ler as histórias da Bíblia? Leia você, leia seu filho. Procure uma Bíblia com uma tradução que seja bem compreensível para as crianças. A Bíblia contém muitas aventuras e histórias interessantes que prendem a atenção das crianças. Torne este momento agradável e familiar. Com certeza, seus filhos se lembrarão com muito carinho desses momentos, que serão inesquecíveis na vida deles. Há 40 anos atrás, eu era uma criança e eu não tinha todos os atrativos que existem hoje. Videogames, internet, smartphone, tablet, computadores, uma TV com N canais, canais por assinatura e muitos filmes, Netflix e tantos outros recursos de entretenimento que estão aí disponíveis para as crianças. Eu brincava na rua, eu jogava bola com os meus colegas, eu brincava de pique. Eu tinha muito menos disponível às minhas mãos ou acesso do que as crianças têm hoje. Mas eu fui muito feliz. Eu aproveitei a minha vida intensamente, brincando com meu irmão, brincando com as minhas irmãs, brincando em casa também com os meus pais. Para ser feliz, não precisa ter consumo, não precisa ir para o shopping. Uma criança pode ser feliz com pouco, como eu tinha no passado.
e nem por isso deixei de construir uma vida boa para mim. As minhas lembranças do passado são muito construtivas. Eu fiz muitas amizades. Algumas dessas amizades que eu tinha jogando bola na rua, eles são meus amigos até hoje. Nos falamos, interagimos. Eu apenas não trouxe conhecimento do passado, mas relações humanas, interagindo com outras crianças. Pais, pensem nisto. Não associe entretenimento e férias a consumo. Associe e aproveite estes momentos para interagir com seus filhos. Muito mais importante do que quantidade de tempo, que nem sempre é fácil devido à correria da vida. Pai, mãe trabalham, os filhos estão de férias, eu não posso ficar o tempo todo com eles. Nesse momento difícil da economia, não são poucos pais que estão trabalhando nas férias, buscando uma renda extra. Talvez você não tenha tempo em quantidade, mas tenha tempo com qualidade. Quando sair com seus filhos nesses dias de férias, como alguns disseram, que vão num parque, que vão no museu, que fazem uma viagem curta, deixe o smartphone em casa. Ou quem sabe, deixe o seu smartphone no modo avião, para que aquelas mensagens que ficam aparecendo ali, que ficam distraindo o seu tempo, o impeça de interagir com o seu filho. Aproveite as férias, pais, para sentar com eles num sofá e assistir um filme infantil, não aquele que você gosta, mas o que seu filho gosta. Eu tenho certeza absoluta no que eu vou dizer. Isto é muito mais precioso para o seu filho do que ir na rua e fazer um lanche nessas lojas de fast food e que esses lanches nem trazem nada de positivo para a saúde de seu filho. Passar tempo com ele nas férias é o maior presente que você pode dar para ele. Se você pode viajar, ir num hotel legal, num resort, fazer uma viagem de avião, tudo bem, não existe nada de errado, mas muito mais importante do que oferecer recursos interessantes é a sua presença pai, é a sua presença mãe. As crianças, durante as férias, quando estão em casa, têm que fazer o dever de casa, têm que fazer a tarefa de casa. Nas férias, elas precisam fazer algo diferente. Portanto, use a criatividade. Você pode usar esses brinquedos que nós falamos aqui, esses jogos que têm a ver com educação financeira, mas você pode ter outros interessantes também. Como eu já disse aqui, não gastam nada, mas vão fazer com que seu filho, mais do que se divertir, eles vão se recriar. E quando voltar para as férias, não estarão cansados de ficar dormindo tarde, vendo filme a noite inteira, mas voltarão com saúde, voltarão revigorados e com alegria de que seus pais dedicaram tempo para eles. Não apenas o tempo para fazer o dever de casa, mas para brincar com os filhos. Os filhos devem entender que eles são tudo de mais importante no relacionamento com os pais. Se os filhos vão passar mais tempo em casa com os pais, por que os pais não aproveitam também este momento para demonstrar um carinho entre eles que vão inspirar os filhos? O momento em que os pais estão juntos, que eles valorizam a presença dos filhos, isso fará muito bem para eles. Por que não fazer uma brincadeira como eu fiz quando era criança? Eu armei uma tenda dentro do meu quarto e veio a minha mãe, as minhas irmãs, o meu irmão e nós dormimos todos juntos ali. Colocamos ali uma lanterninha e foi uma experiência inusitada, como se nós estivéssemos num acampamento. Não gastamos nada, mas eu curti aquilo que tinha de mais importante, a minha família, os meus queridos. Estas são as férias mais positivas que você pode ter com a sua família. Mas não existe nada de errado em você passear. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia, ela nos diz que nós devemos usufruir o fruto do nosso trabalho, regozijar. Não é só trabalhar para pagar as contas, não é só trabalhar para fazer uma reserva lá para o futuro. A gente incentiva isso também, mas você deve aproveitar hoje o fruto do seu trabalho. Eu quero ler um texto da Bíblia que fala exatamente sobre isto. Está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e eu vou ler o verso 12 e o verso 13. O verso 12 diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Parece um termo pejorativo. Algumas outras traduções são mais suaves, diz assim:
Não há nada melhor para o homem do que alegrar-se e ter uma vida plena. O que é uma vida plena? Gozar das boas coisas da vida. Não existe nada errado em passear, em um lugar agradável, tomar um suco, fazer um lanche, almoçar num restaurante bacana, fazer uma visita cultural, nada de errado. Vou repetir, sei que não há nada melhor para o homem do que alegrar-se e ter uma vida plena. E aí vem o verso 13. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Note, é um dom de Deus desfrutar do fruto do nosso trabalho. E a última reflexão, tire férias, pais. Nada de ficar só trabalhando, valorize esse tempo. Sabe o que eu faço nas minhas férias? Eu tiro o tempo para estar com a minha mãe, eu tiro o tempo para estar com a família da minha esposa, com os meus irmãos. Eu gosto de dizer que as minhas férias, elas não me pertencem, pertencem também às pessoas que me formaram, que me criaram, que amam e oram por mim. Portanto, tire férias. Sabe por quê? Desfrutar o fruto do seu trabalho, diz a Bíblia, que também é um dom de Deus. Deus deseja que nós possamos interagir, construir relacionamentos e sermos felizes. Aproveite as férias do mês de julho. Não fez nenhum planejamento? Ainda há tempo. Curta os seus filhos. É o melhor planejamento que você pode ter nessas férias. Um grande abraço e até a próxima semana.